Hoje eu vou te contar um pouco sobre eventos, mais especificamente eventos abertos e eventos fechados. A gente vai ver qual a diferença entre eles, se tem um melhor, se tem um pior, qual dá mais dinheiro, enfim, eu vou falar tudo. E se você nem sabia que existe essa de evento aberto e evento fechado, tá aí mais um motivo para assistir até o final. Então vamos lá. O que determina um evento ser aberto? O simples fato dele ser realizado em um local aberto? Por exemplo, uma feira de rua, um bloco de carnaval? Não tem nada a ver com isso. Evento aberto pode ser em local aberto sim, mas vai muito além disso. Eventos abertos são aqueles que você vai para comercializar o seu produto. Ele pode ou não ser em um ambiente público e aberto. Eu vou te dar 2 exemplos. No final de 2019, a marca Copenhagen realizou uma parada de Natal em São Paulo. Eles fecharam, em um acordo com a prefeitura, um trecho da rua Oscar Freire, colocaram várias atrações para as crianças e para as famílias e convidaram algumas food bikes e carrinhos gourmet para venderem seus produtos durante esse evento. Claro, seguindo todas as normas deles e da vigilância sanitária. Esse é um exemplo de evento aberto ao público e de venda direta ao consumidor final. Eventos como esse são um risco. Esse tipo de evento pode ser muito bom e muito ruim. Quando eu digo muito ruim, eu quero dizer especificamente do ponto de vista financeiro e a curto prazo. Mas como assim, Ju? Não entendi nada. Vamos lá. Para começar, era Natal. Uma época onde as pessoas já tendem naturalmente a estarem mais felizes. Afinal, as férias estão chegando, o ano está acabando, a época de 13º, presentes, é verão. Ou seja, a maior parte dos dias é de sol e de calor, o que motiva ainda mais as pessoas a saírem de casa para bater perna na rua. O evento ia acontecer numa das maiores ruas de São Paulo, num bairro de classe média alta, e ia durar o dia inteiro. E para finalizar com chave de ouro, era organizada por uma marca muito grande e forte, a Copenhagen. Você deve estar pensando agora que eu arrebentei de vender, né? Então, eu também estava na época, mas não foi bem isso que aconteceu. A gente não vendeu nem 1/3 do que esperava. Mas ainda assim, valeu a pena ter ido, e eu vou te contar por quê. Eventos como esse carregam um valor agregado, intangível, invisível, incrível. Pensa na quantidade de gente que vai passar pelo seu produto e mesmo que essa pessoa não compre, ela vai te notar. Você vai se mostrar para muita gente. Então, vendendo ou não, você vai estar numa enorme vitrine e se as pessoas gostarem do que você está mostrando, do que você está oferecendo, a chance de um evento futuro vir desses contatos é enorme. Por isso, nada de fechar a cara e se decepcionar caso você entre num evento aberto e não venda bem. Pensa no que ele pode te proporcionar e no que ele pode render no futuro. Tem um outro tipo de evento aberto, que é aquele onde existe um público controlado, ou seja, não é aberto para qualquer um ter acesso, e você vai para vender diretamente para esse público. Vou dar um exemplo. Uma empresa realizou 3 dias seguidos de um workshop em um hotel que fica na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Se você não conhece São Paulo, eu vou te contar que a região das Marginais não tem nada de fácil acesso para alimentação e nem para nada. É uma via expressa onde só passa carro, caminhão. E nesse workshop, só os participantes inscritos tinham acesso. Se não me engano, tinha cerca de 3.000 participantes, mais ou menos, por dia e de diversos lugares do Brasil. Essa galera toda ficava o dia inteirinho dentro de um auditório assistindo às aulas e a cada X horas eles saíam para um rápido intervalo, que se não me engano durava uma meia hora, mais ou menos. Então imagina a loucura. A galera corria para entrar na fila do banheiro, para entrar na fila para comprar alguma coisa para comer, era insano. Ah, eu esqueci também de contar que para esse evento foram convidados cerca de 3 food trucks e, se não me engano, umas 4 ou 5 food bikes ou carrinho gourmet. Mas esse convite pedia algo em troca. Mas Ju, como assim pedir algo em troca? Não foi um convite?
Então, foi, mas alguns convites têm um preço. Algumas empresas cobram uma taxa para te colocar dentro de um evento. Nesse caso, a taxa era de 20% em cima do faturamento de cada dia de evento. Você tem ideia do que aconteceu no final desse evento? Você acha que valeu a pena? Eu vou te contar. Valeu! E eventos como esse tendem sempre ou quase sempre a valer, pela soma dos fatores. Mas que fatores são esses? Lembra que eu falei que era um evento na Marginal Pinheiros, longe de tudo, e que eles passam o dia inteiro nesse lugar? Então, comer é uma necessidade básica. Ninguém consegue passar um dia inteirinho sem comer nada e ainda se manter ativo, prestando atenção em um curso. Nesse caso, valeu cada porcentagem cobrada. Bora então para os eventos fechados? Não tem muito segredo. Evento fechado é o paraíso de todo mundo. É aquele evento onde uma empresa te contrata, ou seja, ela paga antecipadamente pelo seu produto e no dia do evento você só serve a quantidade que já foi previamente contratada. Mas Ju, como isso funciona? Bom, primeiro você precisa divulgar o seu produto para que as empresas te conheçam, claro. E esse é um assunto longo demais para a gente tratar agora, mas eu já adianto que tem 1001 formas de se mostrar sem sair de casa. Bom, com as empresas te conhecendo e sabendo da sua existência, elas vão atrás de você. Acredite, empresas de todos os portes realizam esse tipo de evento o tempo todo. E eu vou te dar um exemplo agora. O Google, ano passado, me procurou para orçar um evento de treinamento para parte dos seus funcionários. Era um evento de um dia inteiro. Eles precisavam que servisse durante o período de café da manhã, almoço e em pequenos intervalos durante o dia. Então, eu passei um orçamento calculando tudo isso e todo o tempo que eu ficaria no evento com o meu carrinho disponível. No início das operações da Baekyoka, eu dava uma opção de fechar um número de porções e também uma outra opção de um pacote ilimitado, onde o consumo ficava liberado e não podia acabar durante o evento todo. Mas pouco tempo depois eu já excluí essa opção ilimitada, porque me dava muito prejuízo. E não era prejuízo no sentido das pessoas comerem muito, não. Era o extremo oposto. Eu era obrigada a levar muito produto e acabava não saindo nem metade do que eu levava. Boa parte disso tinha que ser descartado depois do evento. Então o desperdício era muito grande e, consequentemente, os meus gastos aumentavam muito. Bom, mas voltando ao evento do Google, no final das contas o evento rolou e foi um sucesso. Por fim, tem um outro tipo de evento que na verdade nem pode muito ser considerado como um tipo de evento, mas foi mais uma forma que a gente adaptou ao longo do tempo, conforme a gente sentiu necessidade. Com o aumento do mercado de alimentação volante, muitas empresas se interessaram pelo serviço e pela atratividade visual dele. Afinal, colocar um carrinho todo fofinho na porta de uma loja pode ou não pode atrair mais público. E muitas dessas empresas não queriam investir ou não tinham esse orçamento disponível. Então, vendo isso, surgiu a ideia de criar um mínimo garantido, ou saída mínima, que funciona da seguinte forma. A gente calcula qual seria o nosso valor mínimo por uma diária ou pelo tempo que o cliente deseja de evento e transforma isso em produto. Como assim, Ju? Por exemplo, uma loja vai lançar uma coleção e o sonho dessa loja é ter um carrinho na porta para atrair mais clientes nesse dia. Mas ela não tem dinheiro para contratar um evento fechado, ela não tem dinheiro para pagar por esses produtos, mas ela quer muito agregar esse valor e chamar atenção para a loja dela. Essa loja me ofereceu o espaço para vender o meu produto para os seus clientes das 9 da manhã às 5 da tarde, mas o número de pessoas que passam por essa loja durante o horário comercial pode não ser suficiente para bancar o custo mínimo do meu dia. E eles não sabem, eles não podem me assegurar o número de pessoas que vão passar nessa loja nesse dia. Então, qual a saída nesse caso? Bom, eu calculo meu valor mínimo para esse período. Vamos supor que eu somei minha mão de obra, meu deslocamento, meus funcionários, se tiver algum, e alguma margem de lucro, mesmo que pequena.
E isso resultou em R$ 500. Não vou pedir simplesmente para a pessoa me pagar os R$ 500, porque ela já me disse que não tem dinheiro para isso. Então a abordagem precisa ser outra. Então você vai fazer o seguinte, você vai falar para ela: fulana, meu custo mínimo para uma saída, para não ter prejuízo, para não precisar pagar para trabalhar, é de R$ 500. Mas como eu sei também das suas dificuldades, eu pensei em algo atrativo para nós duas. R$ 500 equivalem a mais ou menos 50 unidades do meu produto. Eu posso ir para vender para os seus clientes e você só paga alguma coisa se eu não conseguir vender esses R$ 500 nesse período das 9 às 5. Por exemplo, se eu vender R$ 450, você só precisa me pagar R$ 50 para que eu atinja o meu valor mínimo. Mas se eu conseguir vender os R$ 500 ou mais que isso, você não precisa me pagar nada. Essa opção de mínimo garantido é muito usada e procurada hoje em dia por muitas empresas, em alguns casos até pelas grandes. Mas fica ligado e se posiciona. Calcula corretamente o seu mínimo diário para não acabar pagando para trabalhar. E se lembre sempre de documentar esse e qualquer acordo, mesmo que seja por uma troca de e-mail. Documenta tudo. Bom, agora a gente conheceu um pouco mais dos tipos possíveis de eventos. Cada um tem as suas próprias qualidades e características. Então vê aí qual favorece mais o seu negócio agora, nesse momento, e bora pôr mão na massa.